saem vendendo e tentando criar sua base de clientes, certo? Uhum. Se eu entrasse no modo natural, Fernando, eu levaria 10 anos para ficar igual a eles. Sim, Então eu tinha que sair do modo natural. E para isso tem técnica. sim. Já existe técnica para você acessar o próximo passo. Eles provavelmente, por estar há muitos anos, eles já estavam numa venda mais passiva, né, e você tinha que Exatamente. fazer a Você venda pegou. ativa, você tinha que ir Você pra pegou. cima. Só que para eu fazer a venda ativa, tem um passo antes. Que o primeiro passo é você marcar presença. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, ó. Você tem uma equipe no seu podcast altamente engajada, pessoal. Eu recomendo vocês virem aqui no Prosperando na América pra vocês sentirem o quão bem vocês vão ser servidos. Me ofereceram Red Bull, café, água. Você fica mimado aqui, você não quer mais sair daqui. O tempo todo, isso é um trabalho de equipe, isso é um trabalho de presença. Você se sente presente ao estar num lugar como esse. Então, Uhum. naquele momento, precisava servir café. Eu. Precisa limpar o chão. Eu. Legal. Precisa fazer manutenção de madrugada. Eu. Feriado, eu. Dobrar de horário, eu. Então, eu precisava mostrar pra Deus, Uhum. pra mim mesmo, e para os demais que eu queria aquilo mais do que qualquer pessoa. A sua Uhum. presença, o seu ritmo, o seu estímulo vai impor o ritmo do seu ambiente e a sua energia chega primeiro e ela contagina e ela que vai criar o domínio de mercado que você precisa criar. Só que só isso não é o suficiente. Só querer e só botar servir, servir, servir não é o suficiente. Você vai ter que entrar na técnica. E aí naquele momento o que eu tive que fazer? Qual que era o meu segundo passo? Era me distanciar e olhar o que eles faziam para eu decidir como eu iria fazer. O tempo todo? Não, no tempo que dava. Então eu percebi exatamente o que você já percebeu. Eles sempre vendiam os mesmos produtos na mesma faixa de preço. E eu Uhum. entendi que se eu fizesse igual a eles, eu seria a versão piorada deles. Eu não estava numa pagé para vender mais do que eles, não dava para vender mais do que eles. Então eu Uhum. tinha que vender diferente deles. E para vender diferente deles, eu tinha que entender qual era a oportunidade que eu tinha lá dentro. E a oportunidade que eu tinha lá dentro era vender os produtos caros que eles não tinham coragem de vender. Que eram canetas de 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, que eles não apresentavam para os clientes. E aquilo que você não apresenta, você não vende. Uhum. Aquilo que você não oferece, você não vende. Aquilo que você não sabe falar, você não vende. Aquilo que você tem medo, você não alcança. Então eu estudei esses produtos e na hora que eu ia servir o café para o outro vendedor, Fernando, eu mostrava a caneta de 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil. Se aquele cliente Hum. comprasse, ó, o cliente era do outro vendedor, eu estou servindo café. Se você entrar em qualquer loja de luxo, você vai ver que os vendedores atuam em conjunto. Uhum. Normalmente, o outro vendedor que está atuando em conjunto, ele não está tentando te vender nada, ele só está servindo, porque ele não quer que Uhum. você de fato compre, ele não quer de fato que o outro vendedor venda, não é a realidade, mas ele é obrigado a servir porque é o formato de configuração de treinamento. Mas Uhum. se aquele cliente que eu estava ajudando o outro vendedor a atender comprasse, quem era a comissão? Minha ou dele? Quem que você acha? A comissão, como era o cliente dele, provavelmente a comissão é pra ele? A comissão era para ele. Uhum. Mas a pergunta é: o que é que eu tava fazendo então? Se eu tava lá servindo café e vendendo uma caneta pro outro vendedor, 50 mil, será que eu não tava empurrando ele e ele não tava ganhando nada com isso? Não, você estava se posicionando cada vez mais. E naquele momento eu percebi que quando eu fazia a venda para o outro vendedor, eu não ganhava financeiramente nada, mas eu ganhava o que era mais importante, que era entender o porquê que aquele cliente comprava. E a maioria das pessoas, elas não fazem isso porque elas ficam se perguntando o que é que eu vou ganhar com isso. Uhum. E se elas esperarem somente fazer algo porque elas vão ganhar imediatamente resultado financeiro, elas só vão viver no curto prazo. E esse é um gravíssimo erro que a maioria das pessoas cometem.